consigo assoviar. Gente, eu tô desesperado com essa história. Ó, tá vendo que dá aparelho aqui, né? Tem aparelho? E ele, enfim, ele pede de falar algumas coisas e tal, ainda que eu sou falastrão, mas ele não dá para assoviar. Eu adoro assoviar. Eu ia assoviar a música do Caetano, por exemplo, né? Você é linda, né? Sempre assoviei. Sempre. Não consigo mais. Eu tô assim, e hoje eu fiquei escutando música, o Ennio Morricone, que é o grande compositor de música das trilhas dos filmes do Sergio Leone, né? Do Faroeste, do Western, Clint Eastwood, aquela coisa toda lá, tal. Não é muito legal, mas assim, é, é muita testosterona, né? Mas a música é maravilhosa. E dos filmes do Tarantino também, né? Enfim, Django Livre, Os Oito Odiados, obra-prima. E aí eu fico escutando, trabalhando, escrevendo, editando, e vontade de assoviar, vou te contar, é uma coisa terrível, não assovinho perto de mim que eu vou ficar humilhado. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Começando mais uma live do Conde aqui. Deixa eu ver o YouTube, como é que tá aqui. Vamos lá, cadê a galera do YouTube? Vamos chegando aqui, porque a gente vai conversar, né? Mais uma vez, quero conversar sobre a entrevista que eu fiz com o Zé de Abreu, que foi muito legal, e vem somar, né, vem mudar o panorama da nossa da resistência democrática no Brasil, mais que uma resistência, uma ação concreta. Isso que o Zé de Abreu fez. Temos uma espécie de tempestade perfeita agora no Brasil, na véspera de carnaval, a queda de popularidade óbvia que ia acontecer, isso era óbvio, né? Do Bolsonaro, que está aí na casa dos 39, que é uma coisa que não pode ser comparada com a intenção de voto, com a votação concreta dele nas eleições. Votação é uma coisa, pesquisa é outra, né? Então é muito baixo, 39% para 2 meses de governo. É aquela coisa, o governo começou morto. Não tem articulação política, essa articulação começa a ficar mais problemática ainda, e então nós temos a tempestade perfeita e temos questões acontecendo, né? Quando a máquina do exército digital fascista, do bolsonarismo, quando ele pisca, né? Ele hesita, nós temos uma chance de virar o jogo, né? Acho que o Zé de Abreu representa um pouco isso, e eu tô observando tudo isso. Vou tentar aqui passar para vocês tudo que eu quero dizer. Então, quero saudá-los a todos bem-vindos aqui à live do Conde. Deixa eu ver aqui. Oi, Condinho, querido, Ana Maria dizendo aqui. Deixa eu falar um pouquinho com vocês, né? Lorena Figueiredo, boa noite, querido Conde e toda a turma. Maria Auxiliadora, o que é lindo é que vocês também são amigos, né? Entre vocês mesmos. Liane Lula. Cadê a Belinha? Não mandaram a Belinha para mim ainda. Quem que manda a Belinha para mim? Manda a Belinha para mim. E aqui no nosso glorioso chat do YouTube, Maria Arcília Guimarães. Saudações a todos vocês, Vermelho Pimenta. Fortaleza, show. Cláudia Silva, Zé de Abreu casa comigo. Vou mandar para o Zé de Abreu essa, né? Zé Domingos Adão Belli, Luciana Chagas, sensacional a presença de vocês aqui. O meu canal, com essa entrevista do Zé de Abreu, pulou para 11 mil inscritos. E vamos agora rumo a 20 mil, rumo a 12 mil. Vamos de degrau por degrau, né? Degrau por degrau. Mas está muito gostoso trabalhar, muito gostoso, muita energia boa. A gente produz, né, um canal para refletir, para entrevistar, enfim, publicar e potencializar alguns vídeos. Hoje eu publiquei um vídeo lindo, que é a música da campanha internacional do Lula Livre. É um vídeo que já tem, acho que quase um ano, mas ele hoje foi recompartilhado. A Belinha chegou aqui, né? Ele foi recompartilhado por algumas redes sociais. Acho que é um momento realmente de se ter
um fortalecimento da campanha internacional por Lula livre, né? O Free Lula, né? É preciso que a gente insista nisso, é preciso internacionalizar. Esse é o grande ponto da nossa pauta pela democracia. Nós vamos vencer. Não se intimidem, não se intimidem com com essa insistência de um golpe, de uma eleição suspeita, fraudada, com todas essas maluquices desses ministros aí, enfim, sem a menor condição de serem ministros, e nós vamos virar esse jogo. O Zé de Abreu, acho que ele chega para trazer esperança, né? Esse é o ponto, né? Zé de Abreu traz esperança. O que ele faz é muito sério, muito forte simbolicamente. Então, tive essa conversa com ele. Falar um pouquinho dessa conversa que eu tive com o Zé de Abreu. Deixa eu só ver aqui como é que está meu roteiro, para eu alinhar tudo que nós vamos falar hoje durante essa live do Conde. Vou falar do carnaval mais uma vez, mas eu já tinha dito ontem sobre a força espontânea, simbólica, de poder de mobilização do próprio carnaval, poder de restaurar, digamos, as energias, mesmo políticas, né, de um país inteiro. E esse carnaval 2019, eu acho que ele anuncia nesse ponto. Eu acho que o Zé de Abreu ele se encaixa, né, essa autoproclamação de presidente da República se encaixa na irreverência do carnaval, mas de uma maneira muito mais poderosa, porque o Zé de Abreu é especial, ele não é qualquer um. Esse é o ponto, né? O Zé de Abreu, ele é um artista, um ator que todos conhecem, ele tem muito carisma, e eu falei para ele hoje, ele se parece muito com o Lula. Ele tem uma coisa assim humana, né? Fala uma língua clara, papo solto, é bom de conversa, conta história. E o Brasil está sentindo falta disso. É um detalhe muito sutil que fazer política. Veja só, vamos lá comigo. Fazer política, produzir proposta, não é uma equação de matemática. Sabe? Não é um ambiente acadêmico, né? Fazer política é um ambiente humano. É um ambiente essencialmente humano. E isso o Zé de Abreu tem de sobra. A despeito de todo o talento dele como ator, como intelectual, que também mas ele tem um aspecto que é essa coisa que o Lula emana, que o Lula tem, que é a ligação com o mundo, né? E nós perdemos isso. E é isso que ele traz, tá? É isso que o Zé de Abreu traz para a cena agora. Evidentemente, é uma reverência, uma sátira ao gesto do Juan Guaidó, que está vindo no Brasil, né? Eu brinquei aqui. Eu estou achando que o Juan Guaidó vai vir para o Brasil e não vai voltar para a Venezuela mais não, viu? Acho que ele vai ficar no Brasil aqui para sempre. Você já pensou ter que aguentar o Juan Guaidó no Brasil? Porque tem minhas dúvidas se o Maduro vai deixar o Juan Guaidó voltar para a Venezuela depois que ele vier para o Brasil. Porque daí está caracterizado um crime, né? Você ir para outro país, posar de presidente autoproclamado, nessas condições, levando a sério, né? Eu acho que o Guaidó vai acabar ficando aqui no Brasil. Aí depois, quando a democracia voltar, a gente manda ele para Bangu, Bangu 1, né? O Guaidó, fala sério, ele vai virar blogueiro, ele vai acabar fazendo alguma coisa aí com esses fascistinhas aí, né, do MBL e companhia, né? Bom, uma coisa impagável que eu preciso falar para vocês, impagável, é que os bolsonaristas tiveram bolsominions aí, deixa eu achar aqui no meu roteiro, que é o seguinte, eles falaram o seguinte, cadê? Ah, não, isso aqui eu botei no meu Twitter, né? Os bolsonaristas estão falando por aí assim, não, essa história do Zé de Abreu se autoproclamar presidente é fake news. Explica. Quer que explique ou eu não preciso explicar? Quer dizer, eles estão falando, não, isso é fake news. É fake news. Você conta uma piada pro cara e o cara fala, não é verdade. Que é um nível de interpretação de texto e de mundo e de vida desses bolsominions. Eles têm a capacidade de vir em rede social se expor e dizer que
a autoproclamação do Zé de Abreu é fake news. Quer dizer, eles não têm o neurônio que possibilita que você faça um desdobramento retórico de interpretação de texto e entenda que o Zé de Abreu está fazendo não é uma instituição, né? Não é uma institucionalidade. É uma coisa mais delicada. É uma coisa mais delicada. Não, vale a pena. Isso dá uma tese, né? Dá uma tese. Então, eles vieram às redes sociais para dizer, não, é fake news. A gente ainda vai descobrir o que aconteceu, sociologicamente falando, com esse segmento da sociedade brasileira. Eu tenho esperança que a sociologia brasileira vá descobrir, junto com estudos de cognição, de psiquiatria, de psicanálise, o que aconteceu com esse segmento. Como é que isso foi possível acontecer? Isso é muito importante da gente pensar seriamente. Isso vai ser um case de pesquisas pelas próximas décadas no Brasil. É um momento inédito para o mundo todo, inclusive vai funcionar, acho que a pesquisa científica sobre o bolsonarismo, sobre essas pessoas que se despiram totalmente de qualquer capacidade cognitiva intelectual de interpretar enunciados, né? Eles abriram mão disso, abriram mão completamente. Viraram repetidores de um discurso pré-estabelecido e programado. Eles só sabem odiar. Daqui a pouco aparece um aqui dizendo assim, Lula tá preso, babaca. Ou então outro dizendo assim, 17, o cara ainda está na eleição. Ainda está no momento eleitoral. Inclusive o Bolsonaro está no momento eleitoral. Então, é uma situação dramática. E como brasileiro, eu quero dizer para vocês, como brasileiro, eu não quero destruir essas pessoas. Nem pode, porque eles ainda correspondem aí se aquela pesquisa estiver correta, que eu acho que nem isso ela está, pesquisa da CNT, a 39% da população brasileira adulta, 39%. O que a gente vai fazer com esses 39%? Bom, eles vão, eu já disse várias vezes aqui, o ser humano não é o sujeito, né? O sujeito não é estático. Eles vão se mover, evidentemente. Por quê? O Lula saiu com 90% de aprovação popular em 2010 e tinha 60% e ganhava no primeiro turno se não fizessem o crime bárbaro de caçarem a candidatura dele, TSE brasileiro golpista. Então, cadê os 90% que apoiaram o Lula? Ele se mexeu, se moveu. Então, o sujeito se move. Esses bolsonaristas, eles estão em processo de movimentação. Eles vão se movimentar, estão se movimentando porque a popularidade do Bolsonaro está caindo rapidamente. Eles vão se movimentar e vão ocupar algum outro lugar. E eu acho que esse momento é importante. É um momento... Então, nós estamos, assim, na iminência de uma tempestade perfeita, porque o carnaval ele vai gerar uma energia política muito forte, com esse Bolsonaro vai tomar no cu, pelo Brasil inteiro, que evidentemente vai ser um grito, acho que um dos gritos mais recorrentes do carnaval. Acho que vai ter muito grito de Zé de Abreu também, porque o Zé de Abreu caiu nas graças da população brasileira democrática, o segmento democrático está vibrando. Então, daqui a pouco eu vou entrar na resenha do Zé de Abreu. E o Brasil sendo totalmente destruído. Totalmente, mas assim, eu acho que o mais relevante que é a questão econômica, né, que eu tenho que pôr hoje para vocês aqui. Você tem movimentações na cena do mercado exterior e notícias hoje que foram muito fortes, né? Muito fortes, desde a manhãzinha, desde a madrugada, que a China está negociando com os Estados Unidos para importar a soja americana. Nós estamos nesse momento, a Gleisi Hoffmann se manifestou na Câmara nesse momento. Ela deve estar lá nesse momento discursando. Nós estamos perdendo o poderio de ter um parceiro comercial como a China
Isso é extremamente estratégico. Nós estamos perdendo isso porque eles estão indo para os americanos, porque o Brasil está sem política de comércio exterior. Não tem ninguém para fazer isso lá. Eles são tão incompetentes que nem isso eles têm. Esse governo Bolsonaro. Então, eu acho que a gente precisa observar, porque isso vai mexer profundamente com os produtores rurais, com os agricultores. Eles também, segundo os rumores que estão aí soltos, que foram desovados no Jornal Valor, na Folha de São Paulo, na cena jornalística em geral, nesse dia de hoje, que a carne também, que também é muito exportada para a China, o que ela exporta de frango brasileiro? Então, é o maior parceiro comercial do Brasil, a China. Então, se a gente perder isso, quer dizer, mais uma coisa que a gente vai perder, o Brasil, né, vai ficar numa situação pior que a da Venezuela, mas muito pior, que sofre um bloqueio impiedoso dos americanos. Tá? Então, a Sandra Bitello está dizendo aqui que o Zé de Abreu se posicionou na hora certa. Também acho que ele se posicionou na hora certa, o Zé de Abreu. Eu conversei com ele, foi uma coisa assim, foi um insight, né? Não foi raciocinado, pensado, são esses movimentos que são poderosos, né? Que eles emergem espontaneamente. Então, eu quero lembrar uma coisa com vocês aqui. Deixa eu tomar um golinho de água. Apareceu um porquinho cantando. O que significa isso, hein? Soja. Água. Vocês se dão conta de que os governos Lula, eles mudaram a realidade brasileira de maneira, assim, muito rápida, né? Muito rápida. Uma das coisas que caracterizaram os governos Lula foi justamente a parceria com a China. O aumento das exportações brasileiras, ou seja, ter uma política de comércio exterior agressiva e conquista espaço através da negociação. Quer dizer, um governo que não negocia, que não debate, que não consegue conversar, como é que ele vai conquistar espaço no comércio exterior? Não tem a menor condição. Vai amargar, não é nem derrota, é esquecimento. O Brasil virou uma espécie de café com leite. E olha que nós temos o diretor da Organização Mundial do Comércio, o que não significa nada, porque é uma organização supranacional, enfim, ele não vai favorecer o Brasil. Às vezes acontece até o contrário, né? O diretor da Organização Mundial do Comércio, ele, para não gerar suspeita, ele até dificulta um pouco mais a situação do país do qual ele é originário. De qualquer maneira, o fato de termos um diretor da Organização Mundial do Comércio, esqueci o nome dele agora, faz com que, se alguém lembrar, por favor, me passe aqui o nome desse cara, o diretor. Aqui é sinergia total, então as pessoas falam e a gente já vai fazendo aqui. Nós estamos totalmente fora do jogo. O Brasil está fora do jogo. Vai receber agora o Guaidó, que é um golpista. Ele não é que nem o Zé de Abreu. O Guaidó é o contrário do Zé de Abreu. Porque o Guaidó é realmente um golpista, né? Ele quer dar o golpe da democracia venezuelana. O Zé de Abreu, ele está fazendo um gesto que a rigor é muito mais poderoso do que essa simplicidade do enunciado da direita ultraconservadora, né? Eles são muito burros, né? São muito rasos, né? E a esquerda, como sempre, ela tem uma dimensão mais histórica, mais simbólica. Desculpa, mas eu tenho que te dizer isso, né? Se tiver algum direitista aqui, foda-se, não quero nem saber. Aprenda alguma coisa, não comigo, mas com a sua vida, né? Aprenda com o que está acontecendo com o Brasil nesse momento. Está acontecendo com o Brasil nesse momento é uma coisa muito grave. Então, todos esses caras do agronegócio que apoiaram o Bolsonaro e que fizeram campanha contra Dilma, etc.,
Roberto Azevedo, João Lucas, muito obrigado. Exatamente, Roberto Azevedo, o diretor da Organização Mundial do Comércio. Todos eles apoiaram, todos eles foram contra o PT. Acho que eles não calcularam direito que o crescimento deles, vertiginoso, eles enriqueceram porque você tinha uma política externa no Brasil que costurou essa parceria que assombrou os Estados Unidos. Quer dizer, a parceria do Brasil com a China é uma coisa que sempre assombrou os Estados Unidos. Nesse ponto, o Trump foi estratégico, o governo Trump, ou o departamento, ou a política de comércio exterior dos Estados Unidos, que sempre foi agressiva realmente, jogando baixo, inclusive, na cena internacional, não respeitando as diretrizes da OMC e de outras entidades internacionais, haja vista a política do algodão, né, que os americanos fizeram, enfim, subsidiavam demais os seus produtores e simplesmente matavam a produção africana, a produção de qualquer país do mundo, o algodão. É uma coisa seríssima, gravíssima. Então, eles estão fazendo isso. Eles estão conquistando. E a China, que não tem nada a ver com isso, ela vai justamente aceitar. Né? Então, deve ter muitos favores ali em troca disso aí. Então, gente, não é para amadores governar um país, né? Você ter uma classe, um segmento tão limitado intelectualmente, tão prejudicado de toda sorte, todas as maneiras, um chanceler que é uma aberração, que o próprio Itamaraty está envergonhado do Ernesto Araújo, né? Que foi o chanceler que foi desautorizado pelos militares nesse assanhamento para cima da Venezuela, né? Você tem o ministério, o Zé de Abreu falou, né? Damares Alves, Paulo Guedes nem tanto, mas Damares Alves e Ricardo Vélez Rodrigues, o cara que queria que se filmasse as crianças cantando o hino nacional todo dia, mandar para ele, lá para o Ministério da Educação, que tem um orçamento de 130 bilhões de dólares, bilhões de reais, mas tem um ministro que em 2 meses ainda não sabe o que fazer. Ele não está sabendo absolutamente nada. O Vélez Rodrigues é quase que um coitado, entendeu? Você vê o cara andando para lá e para cá, ele volta atrás, não sabe dar entrevista, enfim, é uma coisa assim, quase que a gente sente pena. De uma certa maneira, a gente sente pena pelo país inteiro, né? Mas a gente sente pena. Então, esse gesto vamos falar do Zé de Abreu, né? Então, a gente conversou, uma conversa muito franca. O Zé estava muito à vontade, falou da experiência dele no exterior, derrubando alguns mitos, né? Da respeitabilidade que o brasileiro tem no exterior, que dizem que foi abalada com o golpe, e, na verdade, ele diz que o brasileiro continua sendo muito bem recebido no exterior, em todos os países. É um cara que ele viaja o mundo inteiro, mas com aquele detalhe, né? As pessoas, os mexicanos, americanos, franceses, gregos, eles ficam assustados com o que aconteceu com o Brasil. O Zé de Abreu frisou, nem a Marine Le Pen, que é a ultradireitista francesa, ela não suporta o Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro é o nível mais baixo possível de uma compreensão das coisas do mundo políticas. É o nível mais baixo. Nem a Marine Le Pen, que já choca pelo que ela diz, pelo que ela apregoa. Quer dizer, a gente ninguém tem que se surpreender mais com isso. O que eu quero destacar da conversa com o Zé de Abreu é justamente o caráter simbólico do gesto que ele está fazendo. Na linguística, nós temos, eu vou falar um pouco de linguagem só para estabelecer o que está acontecendo com essa declaração do Zé de Abreu. Nós temos um estudo que data dos anos 60, que é do filósofo da linguagem britânico chamado John Austin. Ele tem um livro chamado Quando Dizer é Fazer. Os anos 60 foram muito ricos em termos de estudos da linguagem, um momento que a gente superou, né, que os estudos superaram um pouco o estruturalismo, que é muito importante, mas que só ele não explica fenômenos nem sociais, nem econômicos, nem sociológicos e nem linguísticos, né? O estruturalismo.
O que foi o movimento dos anos 60? O sujeito voltou à cena. O sujeito, o indivíduo, se você preferir, né? O ser, a pessoa de carne e osso, volta para orientar os estudos do mundo simbólico que estavam sendo feitos ali até então. Né? O estruturalismo serviu para organizar, para rechaçar uma epistemologia do século XIX romântica, desorganizada ainda, né? Com outros pressupostos teóricos. O estruturalismo com Saussure organizou isso. Só que depois tem o passo seguinte. É assim que funciona a ciência, né? Ela não para no tempo. Por isso que é bom, né? A história da ciência e não a história da doutrina obrigatória, o doutrinamento que é característico também desse campo político da direita, da ultradireita brasileira nesse momento. Não quer discutir as coisas, não quer evoluir, quer voltar ao passado. Bom, eles não vão entender absolutamente nada nem de estruturalismo, nem de pós-estruturalismo. Mas não tem problema que a gente entende aqui na live do Conde. Esse estudo, ele traz em cena uma dimensão da linguagem que não era explorada até então, que é muito teatral, que tem muito a ver com o trabalho de ator que o Zé de Abreu faz. Por isso que o que ele faz é poderoso. Existem dimensões da linguagem que produzem realidade. A linguagem tem esse poder. Nós intuitivamente sabemos disso. A linguagem produz a realidade que nos cerca. E diante dessa evidência, né, cientificamente comprovada, eu vou trazer os exemplos aqui para vocês. Se você diz, por exemplo, institucionalmente, só que você tem que ter associação com a história, com as instituições, né? Um juiz, por exemplo, diz assim, eu te condeno. Ele muda a realidade da tua vida. Que é o que aconteceu com Lula. Então, uma palavra muda a realidade da vida de alguém. Entenderam isso? Então, daí o John Austin postula verbos que são performativos. São verbos que justamente mudam a realidade. Não é que nem correr. Correr, você descreve uma ação que você faz. Agora, se eu falar prometer, eu prometo, aí não é mais uma descrição de ação. Percebem a sutileza do sentido? Não é mais uma descrição. Então, eu prometo. Você instaura uma nova realidade. Eu condeno. Eu liberto. Né? Se for uma voz aí do Poder Judiciário, por exemplo. O Zé de Abreu, ele fez exatamente isso, de uma maneira muito mais poderosa, porque é uma maneira ampla. E em dizer, se autoproclamar presidente da República Brasileira. É uma encenação, mas é uma encenação muito forte. Quem aqui leu Shakespeare, né? Sabe o poder de uma encenação. E é uma encenação que tem uma amplitude continental para um país inteiro que está com um grito entalado na garganta. Um grito que tenta resistir a tudo isso que vem acontecendo desde o golpe de 2016. Vocês me entenderam até aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube. Então, pessoal aqui no YouTube, satisfação terem vocês aqui. Essa dimensão da linguagem, ela pode realmente produzir uma nova materialidade da nossa experiência política nesse momento no Brasil. Acho que é esse ponto que o Zé de Abreu, eu falei para ele, né? Você instaurou uma nova realidade. Que realmente vai ecoar. Ele está sendo... Depois que ele se autodeclarou presidente, a vida dele ficou uma agitação total, né? Uma entrevista atrás da outra. Ele vai dar uma entrevista para a imprensa internacional também, para a Rádio France. E não vai parar mais. Quer dizer, é muito forte. E isso claro que é uma teatralidade, mas são dessas teatralidades que se faz uma reviravolta política. Eu acho que ele desencadeia esse protocolo de resistência da democracia brasileira, e veja por que é uma tempestade perfeita, porque nós temos o carnaval aí, né? E que é basicamente um processo parecido. As pessoas vão pular o carnaval e vão encenar a sua catarse, a sua indignação com o que está acontecendo com o Brasil. Né? Elas estarão autorizadas a dizer.
coisa que, fora do carnaval, não tem sido um protocolo aqui do nosso país. As pessoas estão com medo de dizer, ainda. Zé de Abreu falou também do medo, justamente dessa questão. E eu destaquei com ele, acho importante falar do Zé, fazer repercussão aqui da entrevista com ele, a interpretação, né? Ele sempre significou, para todo o segmento democrático do Brasil, ele significou uma pessoa que resiste ao assédio do sistema, que não tem medo, que não tem rabo preso, sempre se manifestou no Twitter, se manifestou até no Faustão, né? Não faz muito tempo, assume os seus atos, as suas responsabilidades, sofre as consequências disso, e é isso que torna ele tão forte e tão respeitado pelo segmento democrático brasileiro, e gozando de tanta credibilidade, de tanto carinho, de tanto carisma, o Zé de Abreu. Então ele tem esse lugar garantido. Mas o mais impressionante é que ele estabelece essa encenação da autoproclamação de presidente e mexe com todos os segmentos da sociedade. O Alexandre Frota está totalmente transtornado com relação ao Zé de Abreu. Você tem, inclusive, tem bolsonaristas dizendo que é fake news, né? Não entenderam que aquilo é uma encenação. Mas eles vão lá falar. E tem muita gente falando, não, é mesmo, é fake news mesmo. Vai ficar aquela coisa. Mas ele furou, sobretudo, esse exército de bolsonaristas da cena digital, que são coordenados aí pelo bunker do Carlos Bolsonaro. Ele furou esse sistema porque ele foi trending topics ontem e hoje, no Brasil e no mundo, no Twitter. Então mexe muito com a população. A população tá vendo no Zé de Abreu a possibilidade realmente de colocar a boca no trombone e no trompete, né? Para fazer uma menção ao nosso querido trompetista da democracia, Fabiano Leitão. Não bastasse, então você tem o Zé de Abreu, ele aparece nesse momento, estruturalmente, historicamente, já é alguma coisa muito importante. Eu falei para ele vai chegar no Brasil, ele volta para o Brasil no dia 8. Já estão organizando a recepção dele no Galeão. Dia 8, acho que é às 4 da tarde, ele pisa no Brasil. Vai ser épico, né? Eu falei para ele, querido, você vai se tornar uma força política real, né? Vai vendo o que está acontecendo. Inclusive, ele desencadeou na Colômbia um artista, cientista social, né, segundo informações que chegam até nós, também se autoproclamou presidente da República. É feito em cadeia, é feito em cascata, né? O Guaidó foi mexer com isso e o Zé de Abreu frisou. Não, a gente pega essa estratégia do inimigo, toma pra gente e produz uma novidade na cena da disputa política e da disputa de forças, né? Uma vez que o Brasil... E aí eu destaquei com ele uma coisa muito singela, muito importante. Como o Brasil está destroçado, as instituições todas estão sem credibilidade, os poderes estão sem nenhum tipo... Eles não gozam nem de legitimidade mais. Tem uma situação muito desigual, a pobreza aumentando, o desemprego aumentando, situação social bastante complicada, que já exigiria muita competência, mesmo de um governo profissional de esquerda, como os governos do PT, um governo sério, com embasamento teórico, técnico e prático. Assim já seria difícil. Imagina com um governo desgarrado como esse. Imagina como é que seria, que não vai ser. Eles não vão resolver absolutamente nada. Bom, você tem essa desagregação que ela também avança para o campo simbólico, para o campo da linguagem brasileira. Debate público, já falei várias vezes aqui. E aí você se depara com um ator que você conhece, que você, inclusive, conhece a sua atuação política, se autodeclarando presidente da República. Quer dizer, você cai nas graças desse cara. Tem uma empatia muito grande, uma adesão muito grande.
Então, ele fez esse movimento, ele mudou e ele trouxe esperança com isso. As pessoas ficam felizes. E você tem um componente de afeto muito forte, porque o Zé de Abreu é muito querido. E como ele tem esse aspecto humano, que eu acho que às vezes falta nas lideranças que circulam pelo Brasil, que elas querem fazer um trabalho muito profissional, muito correto, muito quase que uma equação política clara para não deixar dúvidas de nenhuma situação. Estou falando de todas as lideranças de esquerda, Gleisi, Haddad, o próprio Boulos, Manuela, né? Porque a pressão que é exercida sobre a esquerda faz com que o agente da esquerda não se permita errar de jeito nenhum. Então ele se desumaniza também. Ele tenta ser perfeito, ele tenta ser impecável. E isso tira a humanidade dele. O Zé de Abreu não tem esse problema. Ele é que nem o Lula nesse sentido, muito parecido com o Lula. Então, de uma certa maneira, o Zé de Abreu, o que está acontecendo? Ele está encarnando o Lula aqui fora. Estão sacando isso? Ele está personificando a nossa abstinência de um político que realmente consegue chegar nos nossos corações e mentes, e nesse momento está proscrito da cena pública, de maneira violenta e arbitrária. O Zé de Abreu ele consegue encarnar que isso é um papel de um ator. Realmente é como a filosofia da representação. E ele realmente aglutinou no momento dramático do país essa força em torno dele. Por isso que não daria certo se, por exemplo, eu me autoproclamei presidente, sei lá, desde que o Guaidó, quase que acho que no dia seguinte do Guaidó, mas quem que vai ligar para o Conde? Teve outros que se autoproclamaram. Mas o Zé de Abreu é diferente. Né? O Zé de Abreu é diferente porque ele tem, justamente, inclusive ele é amigo do Lula e tal, tem uma afinidade muito grande, então ele encarna, isso é muito bonito. A gente está presenciando uma transmutação espontânea de um líder épico que está proscrito de maneira violenta. É uma espécie de exílio prisional, né? Eu usei esse termo num artigo que eu escrevi, que já publiquei. O Lula está no exílio prisional. Que a gente não consegue falar, não é uma prisão, né? Ipsis literis, por tudo que o Lula significa. É uma espécie de exílio, porque ele não pode dar entrevista, não pode aparecer, não pode, a voz dele fica lá represada. Né? Imagina quando o Lula voltar a falar, né? Voltar a falar publicamente, porque ele fala, né? Para quem vai lá, o pessoal sai com o ouvido queimando, porque o Lula está tinindo, né? Eu estou dizendo assim, quando a voz dele voltar a ecoar na sociedade brasileira, que é tudo que a gente está precisando. Sequestro, né? A Eva Bjork está dizendo aqui. O Lula está sequestrado. É o exílio prisional. Eu estou usando a palavra exílio assim para fazer um pequeno jogo de sensações, justamente para não é uma coisa assim técnica, né? É uma proposta, porque de uma certa maneira é como se o Lula não estivesse no Brasil. Vocês não percebem isso? É como se ele não estivesse no Brasil. A revelia dele próprio. Parece que ele está não é uma embaixada, mas é muito complicado, porque ele consegue tuitar, por exemplo. O Lula tuitou. Vira e mexe, ele está tuitando sobre várias coisas. Como que ele faz isso se ele está preso? Através do protocolo legal dos seus advogados e tudo mais. Ele produz aí, né, ele escreve bilhetes, e aí esse bilhete chega até ao nosso conhecimento através da internet. Então, a gente tem uma situação, acho que fez uma certa curva agora, em favor da resistência democrática. E aí, eu quero dizer, então, vou falar mais do Zé antes de terminar a live, mas eu quero dizer de uma percepção de uma colega minha a respeito justamente dessa curva que o bolsonarismo está fazendo. Então, vamos ver se vocês me acompanham, se vocês concordam comigo aqui. Toda essa queda de popularidade do Bolsonaro, essa falta de proficiência política, eles não conseguem negociar absolutamente nada, nem no Congresso, nem na Câmara Federal e nem no Senado.
Isso vai erodindo o bolsonarismo por dentro. Esses bolsonaristas que ainda resistem bravamente e ficam dizendo Lula tá preso babaca, 17, tá falando merda, aquele vocabulário tão sofisticado deles, isso também está se dissipando. A percepção dessa minha colega que faz sociologia, a Carolina, um beijo para você, ela dividiu esse insight que ela teve comigo, né? Porque ela também tem a experiência concreta. Eu também tenho experiência concreta de conversar com um bolsonarista com frequência e entender como é que eles estão se comportando. O meu termômetro é um posto de gasolina que eu vou, aí tem um atendente lá, um frentista, respeitável frentista, sempre converso com ele. E aí? Primeira coisa que eu falo, né? Quando eu vou lá fazer. E aí, já entendeu o que aconteceu com o Brasil? O cara, não sei, ele tá resistente, mas tá. Cada vez que eu vou, ele tá um pouquinho menos bolsonarista do que ele era. Né? Então, processo natural de decepção no pós-eleição. Depressão pós-eleição. Você vota no cara, aí o cara vai lá, se mostra um cara absolutamente igual e diferente de tudo aquilo que você pensou que ele era, igual aos outros políticos e diferente do que você pensou que ele era, desculpa. E aí você tem a decepção, você tem a quebra, você tem a ruptura. E aí você tem que lamber as feridas. É o que os bolsonaristas estão fazendo agora. E aí, o que acontece? Essa crise, que eles não vão admitir nunca, mas essa crise dos bolsonaristas deixa os bolsonaristas mais suscetíveis ao argumento. Então, se você agora for conversar com um bolsonarista desse, não precisa ser o cara mais tosco e troglodita, né? Que está em rede social protegido e que sai xingando todo mundo. Mas o cara que você conhece pessoalmente, né? Tá quase pronto. Sabe quando o frango tá pronto para você servir, entendeu? A comida tá pronta, tá no ponto, né? Você vê o pão tá crocante, né? Você escuta o pão assim crocante, tá tudo no ponto. O bolsonarista tá assim, ele tá no ponto para voltar ao normal. Ele tá no ponto para voltar à realidade. Então, ela estava dividindo essa percepção comigo. De uma maneira, enfim, com uma dicção muito diferente dessa que eu estou trazendo para vocês. Mas, assim, no mundo quase que voltando à normalidade, tranquilo. Falou, cara, você viu que o Bolsonaro, né? Você viu quem ele é? Então, beleza, então vamos tomar uma cerveja, tal, vamos relaxar. Esse é o ponto. Eu acho que a gente chegou nesse momento. Acho que o carnaval vai desencadear muito esse tipo de interação social. Né? Os caras, Bolsonaro vai tomar no cu, não sei o quê. Mas eu sou bolsonarista. Não, vai tomar no cu. Vai, então vamos tomar uma cerveja. Beleza. Fechou, né? Manda esse Bolsonaro pro inferno. Eu quero o meu país. Eu quero o Brasil. Eu acho que esse processo foi... O início dele tá posto. Tá posto. Vocês entenderam o meu raciocínio? Entenderam? Acho que o início dele tá posto. Acho que a gente pode acelerar esse processo. Acho que o carnaval vai ser isso. E aí, vamos lembrar dos absurdos que estão acontecendo. Quer dizer, o Bolsonaro acabou de voltar não, acho que ele já voltou do Paraguai, da usina, na verdade, do Paraná, da usina binacional de Itaipu, teve lá uma cerimônia, em que ele elogia o ditador. Isso foi fortemente comentado e criticado hoje por todos os segmentos da imprensa, inclusive da imprensa de direita, que é um absurdo. O Alfredo Stroessner, ex-ditador do Paraguai, golpista, assassino, torturador, pedófilo, ele foi acusado de tudo que você imaginar. Praticamente, o Alfredo Stroessner é uma espécie de anticristo encarnado na Terra. O cara foi um dos mais violentos, sanguinários. Miriam Leitão falou isso. Outros jornalistas também, que não têm orientação muito progressista, falaram isso também. Clóvis Rossi também falou isso. Clóvis Rossi, que gosta do Guaidó, ele não gosta do Alfredo Stroessner. Olha a diferença das coisas, né? Muito engraçado isso. Né? Então,
Caras pálidas. O Bolsonaro, cada vez mais, ele afunda numa percepção da população brasileira e da cena. Ninguém tem dúvida de que ele é um cara absolutamente problemático, né? Psicologicamente prejudicado, etc. Mas esses enunciados que ele produz, né? Inclusive disse que o Castelo Branco foi eleito. Quer dizer, nosso primeiro presidente ditador, golpista, militar, não foi eleito. Ele não foi eleito. E talvez ele quisesse fazer alusão que ele foi eleito internamente ali entre a cúpula militar. Mas isso é uma grande blague, é uma grande piada, né? Então, cada vez mais ele se afunda. Eu acho que existe um método nisso, mas é um método que eu acho que ele vai se esgotando. Porque quanto mais... Quando ele produz bobagens dessa natureza, violação de direitos humanos, eu acho que uma declaração em prol de um torturador, pedófilo, assassino, deveria ser tipificada como crime. Ele deveria ser interpelado pela justiça, pela Anistia Internacional, pela ONU. Eu acho que é razoável isso, né? Porque, veja, é aquela história. A fala produz uma realidade. Portanto, ela pode ser... E ela é tipificada como um insulto. Por exemplo, você não pode... Crime de racismo. Crime de racismo, você vai preso. E o que caracteriza o crime de racismo? A palavra, o insulto. Percebem? Então, crime de apologia à tortura, para mim é básico. Também tem que ser tipificado judicialmente. E isso não está acontecendo. O Bolsonaro está para cima e para baixo, fazendo defesa de ditadores agora brasileiros e latino-americanos. Como é que é isso? Como é que a gente consegue aceitar esse tipo de coisa? Quer dizer, não conseguimos. Não conseguimos porque o Bolsonaro também é uma espécie de café com leite. É um cara doentão que está lá, que por uma série de razões escrotas acabou vencendo uma eleição. Mas ele está ali, ele é um títere, ele é jogado para lá e para cá, não sabe o que está acontecendo, e vai tentando exercer um papel aí para dar algum verniz de institucionalidade para a situação presente brasileira, mas não, isso não está acontecendo. E aí entra o poder do Zé de Abreu. Quer dizer, ele chega com o pé na porta, simbolicamente, e se autoproclama presidente da República. O Zé de Abreu, se bobear, ele vai acabar virando uma liderança política. Fortemente, com muito apoio popular. Muito apoio popular. Isso é sem precedente no Brasil. Isso é um fato inédito na nossa democracia. E aí tem essa conexão com o Lula também. Bom, acho que eu queria dizer mais isso, e agora eu quero trazer outras questões aqui. Então tem a questão da China, da nossa exportação de soja, que está sob risco. Se o Brasil... eu ia falar dos governos Lula, né? Os governos Lula conseguiram produzir por exemplo, essas 40 milhões de pessoas que o Lula tirou da miséria no Brasil, venham comigo, raciocinem comigo. Todo esse processo virtuoso econômico pelo qual o Brasil passou, nesse decênio 2003, 2013, fortemente, pleno emprego, inflação controlada, salário em ascensão. Impressionante. Mas isso, os economistas apontam já há muito tempo, tem a ver não só com a inteligência do Lula e dos economistas da equipe que compunha o governo Lula, e com as políticas sociais que foram executadas, mas com as exportações que o Brasil produziu. É uma coisa. O Brasil negociou, exportou, e a China foi muito importante para tirar esses 40 milhões de pessoas da pobreza brasileira. A China faz parte disso. A gente tem que lembrar disso. Para você combater a pobreza do seu país, você precisa vender a tua riqueza, querido. Com soberania. Com soberania. E aí, no período Lula, o que aconteceu? O agronegócio ganhou muito dinheiro, produziu muita tecnologia, plantar mais em espaço menor e produzir mais. Foram construídas estrutura de escoamento da produção brasileira, que é uma produção ali no Mato Grosso, tem uma dificuldade maior para escoamento, até chegar no oceano.
de várias maneiras. Tudo isso foi otimizado junto com o governo soberano, Lula e Dilma, e o Brasil bombou. E o Brasil alucinou. A crise de 2018, de 2008 não fez nem cosquinha no Brasil. A marolinha, como disse o Lula, né? Para desespero dos neoliberais aí espalhados pelo mundo todo. Então não é trivial você tirar 40 milhões de pessoas da pobreza. Você precisa ter inteligência. Não é só uma engenharia doméstica econômica. É uma engenharia de articulação de política de comércio exterior. É tudo conectado uma coisa com a outra. E você vê um absurdo. O Brasil, vamos lembrar só um pouquinho do legado do Lula agora comigo, né? Ele produziu um agronegócio que liderou processos no mundo todo, tendo a China como protagonista e compradora, parceira principal do Brasil, superou os americanos, não sei em que ano, mas acho que foi no governo Lula, em termos de escala de exportação, de importação e exportação. Você teve o combate à pobreza em escala, 40 milhões, uma nova classe média no Brasil. A gente pode chamar de classe média, não tem problema nenhum. É só uma questão técnica agora, não sociológica. E mais do que isso, agora que vem o pulo do gato. Obras imensas como a transposição do São Francisco, as usinas de Santo Antônio Giral, Belo Monte, o parque eólico brasileiro, que foi muito favorecido pelas políticas do Lula e da Dilma, sobretudo da Dilma Rousseff, e o Brasil se tornou um dos maiores produtores de energia eólica do mundo rapidamente, uma coisa impressionante que pouca gente fala. E mais do que isso, vocês se lembram quanto que a economia brasileira acumulou como é que é o nome de reservas? Reservas em dólar do Brasil? O Brasil, e esse dinheiro não foi mexido até hoje, mas daqui a pouco ele vai ser mexido, porque o Brasil está afundando, mas o Brasil acumulou 400 bi de dólares, quase 400 bi, 360, salvo engano. O governo Lula. Quer dizer, produziu riqueza de verdade, não é essa conversinha fiada. O neoliberalismo nem sonha em produzir, né, em acumular esse volume, né, de riqueza monetária e de riqueza concreta social para o país. Isso em tempo recorde aí, em 8 anos, os governos Lula, só para ficar nos governos Lula, que o Lula entregou para Dilma o país com 350 milhões de reservas internacionais, de dólares. É uma coisa sem precedente no mundo. É muita coisa. O Brasil alucinou. Né? Alucinou no bom sentido. Agora ele está alucinado no mau sentido. Polissemia, tudo bem? Polissemia. Então, não bastasse, fundou o Banco dos BRICS. Olha só, se eu continuar aqui, eu vou até meia-noite falando do que aconteceu nos governos Lula em termos de acúmulo de riqueza intelectual, material, social. Banco dos BRICS pagou o FMI. Fala sério. Fala sério, Lula. Como é que você fez tudo isso, cara? Fala para mim. Pagou o FMI. FMI não gostou. Porque quando você paga o cara, você fala assim, tchau. Não vem falar merda nenhuma para mim. Pagou o FMI, criou o Banco do BRICS, emprestou dinheiro para o FMI. Gente, esse que é o comunismo? Esse que é o governo que são socialistas? É isso? Eu fiz um artigo uma vez, né? Dizendo isso, quer dizer, isso não é socialismo. Por mais que você ache lindo, que tenha um viés social, isso é capitalismo na veia. Entendeu? Agora, é um capitalismo humanizado, é um capitalismo inteligente, muito mais poderoso do que o capitalismo selvagem, que produz, além de produzir riqueza, produz gente. Aí vocês podem ficar na sofrência assim, né? Mas, nossa, aí veio o golpe, ninguém fez nada. Quer dizer, você não fez nada e você fica falando que ninguém fez nada. Aí veio o golpe, ninguém fez nada.
Aí veio Bolsonaro, ninguém fez nada. Você não fez nada e fica falando que ninguém fez nada. Queridos, são processos históricos que escapam o nosso controle. Nós temos de ter também um pouco de humildade com relação a processos históricos. Nós temos de resistir a tudo isso e temos que entender o tempo da história, sem fazer frescurinha e mimimi, por favor, né? Então, eu acho que a gente tem o momento, sempre vai ser assim. Sempre que você for ver a live do Conde, mesmo no momento mais dramático, eu vou sofrer, eu sou humano também, vou sofrer, vou reclamar. Mas a postura filosófica, a postura espiritual, soberania intelectual, política de alguém que se vê investido de um direito a ter uma existência social e política, é jamais abaixar a cabeça para processos violentos como esse do bolsonarismo. Jamais deixar de acreditar na possibilidade de você virar o jogo. Jamais deixar de fazer prognósticos e de ler a cena econômica, política e social de maneira a construir a utopia, de maneira a construir uma resposta. Isso é política. Fora disso, sabe o que é? Você cético que fica lá, mas ninguém fez nada, não tem ninguém na rua, mas não sei o quê. Você que fica nessa, você aderiu ao sistema, você virou parte do sistema. Infelizmente. Quase que como os bolsonaristas, também que viraram parte do sistema de uma maneira mais violenta, acentuada, profunda, mas também você ficar no ceticismo de não acreditar em nada que vai dar tudo errado, é uma espécie de adesão ao sistema. Então, sempre vocês vão me ver fazendo prognóstico. Bom, você tem uma janela agora. Você tem uma janela boa de resistência, porque a história também ela funciona assim. Agora é uma janela boa. Tempestade perfeita. Carnaval, Zé de Abreu e uma proposta de reforma para a Previdência criminosa, a economia, a perda de um comprador como a China, iminente. Você imagina, se o Brasil perder a China como compradora da soja, da carne de ave e bovina, o Brasil vai virar uma pobreza extrema, o país inteiro. O agronegócio, esses agentes aí do agronegócio, vão para a rua pedir esmola. Vai ser uma coisa dramática. Ou eles vão ter que migrar para outro negócio, vão ter que ir para o mercado financeiro, fazer alguma coisa assim, não vai existir. Nem um segundo. Entendeu? É dramático. Nós dependemos da China. Eles não entendem isso? Tem que entender. Tem que entender. Por isso que você precisa de governo soberano. Por isso que você precisa de alguém que viaje o mundo, que seja respeitado no mundo todo, que possa pisar num país com respeito, não o caso do Temer, nem o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele foi em Davos e pagou mico, a vergonha internacional. Da onde você acha que vem esse assaiamento da China? A China não é boba, cara. Ela está interessada na população dela. Está interessada na população brasileira. Quem tem que se interessar pela população brasileira somos nós. A China viu, né? A cúpula do partido chinês deve ter visto o Bolsonaro em Davos e falou assim: esse cara é um idiota, absoluto e completo. Fujão covarde. Vamos nos assanhar para cima do Brasil. Afinal de contas, porque daí você dá as cartas também. A China, como compradora, pode dar as cartas. Então é isso que está acontecendo. O Brasil está virando café com leite, está virando joguete. Nós avisamos. E agora, para reverter esse processo, só com muita força política e com todas as armas possíveis, retóricas, econômicas, sociais, políticas, de palanque, de todos os segmentos. Por exemplo, como o Zé de Abreu está fazendo agora. Então, ele tá passando essa esperança, essa mudança, que ninguém aguenta mais essa realidade presente. Quem que aguenta a realidade brasileira? Só de violência, só de besteira, só de enunciados vazios, com apologia à violência, apologia à tortura, sempre, o tempo todo, nem muda o disco, é difícil, tá? Então, acho que com esse recado eu vou finalizando essa live de hoje. Agradeço muito a presença de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenha deixado para trás aqui. Bom, eu ia falar do Haddad, né?
tinha várias coisas para falar aqui, mas eu vou falar do Haddad. O Haddad foi hoje inocentado daquele processo que ele foi acusado, daquela investigação que faziam contra ele, no Ministério Público de São Paulo. Quando ele foi... Quando se tornou público isso, quando vazou isso para a imprensa, era plena eleição. Foi manchete em todos os jornais. Foi usado para prejudicar o Haddad nas eleições e prejudicou. E agora ele foi inocentado, ganhou uma notinha desse tamanho na Folha de São Paulo, lá no cantinho. Globo nem deu. Estadão, muito menos. E aí, a gente lembra que os processos que ficaram incubados do Aécio, do Queiroz, do Flávio Bolsonaro, eles foram todos poupados no período eleitoral. E só apareceu depois. É o exato contrário do Haddad. É o exato contrário. Quer dizer, quem é do PT, a denúncia, quando tem denúncia, aparece na eleição. Passou a eleição, o cara é inocentado? O Lula tuitou exatamente isso hoje. Ele está mais avançado do que eu nessa informação. Esconde a notícia, ninguém fica nem sabendo. Agora, quando é esse pessoal da direita, tucanos, blindados, ou bolsonaristas, ou, sei lá, o raio que parta, o sistema, né, a elite brasileira, eles seguram, não soltam numa eleição porque é perigoso e não pode, porque vai prejudicar o coitadinho do candidato, e aí passa as eleições, aparece a denúncia. O cara já foi eleito, já tem imunidade parlamentar. Né? Não é bonitinho? O Brasil não é uma gracinha? Então muito obrigado. Terminando essa live, um beijo muito grande para todos vocês. Eu agradeço profundamente a presença. Estaremos de volta aqui na próxima live do Conde. Um beijo e até mais. Valeu.